Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, nós vamos começar agora o 10º e último assunto das doutrinas bíblicas que temos estudado na Igreja de Nazareno, em Tibiri 2, há um ano. Um ano estudando doutrinas bíblicas, teologia sistemática, semana após semana, há quase um ano na verdade, né? E nós já vimos 9 doutrinas: a doutrina do ser de Deus, a teontologia, a palavra de Deus, bibliologia, do ser humano, antropologia, do pecado, hamartiologia, da salvação, soteriologia, de Jesus Cristo, a cristologia, do Espírito Santo, a pneumatologia, dos anjos e demônios, né, já que os demônios também são anjos, a angelologia, e semana passada terminamos de ver a doutrina da igreja, a eclesiologia. Agora, na última doutrina, veremos a escatologia, a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos acontecimentos. Eu quero dizer para vocês que os irmãos da igreja, em especial, que vêm acompanhando esses estudos há um ano, e a vocês que porventura estejam vendo essa gravação no YouTube, coisa mais recente, que temos feito mais recentemente, que nós estamos apenas na ponta do iceberg, apenas ali na superfície dessas doutrinas, porque todas elas daria para a gente estudar amplamente por 6 meses a um ano, tranquilamente, vendo passagens bíblicas, opiniões de teólogos de relevância, fazendo aplicações para a nossa vida. Isso tudo, por mais que tenha sido ao longo de um ano, é apenas de modo panorâmico, irmãos. Então, leia a sua Bíblia diariamente, ore, peça a Deus discernimento e leia livros cristãos, leia livros bíblicos. Desligue a TV da sala, desligue sua TV dos programas que não convêm, que não edificam. Claro, tenha seu momento de diversão. Se você gosta de ver um filme, uma série, se reúne a família, os amigos para isso, para descansar, faça isso, descanse. Mas veja bem, se não está gastando tempo demais nas redes sociais e com a televisão, com coisas inúteis, com conversas inúteis, passe a ler livros cristãos, ler livros interessantes. E não faltam livros interessantes para ler, tá? Há uma estimativa, que na verdade essa estimativa já tem alguns anos, isso deve ter sido ultrapassado já, de que no mundo todo são publicados cerca de 10 mil livros, 10 mil títulos novos por dia. Então não falta livro, não falta conhecimento sendo difundido. Um livro custa hoje em média de 30, 40 reais, um bom livro. Claro que há livros maiores que custam 100, 150, 200 reais. E claro, esses livros também são livros de leitura e de pesquisa, que durarão muito mais tempo e terão, oferecem na verdade, muito mais conteúdo. Então veja quanto a isso. Dedique-se ao estudo das Escrituras para servir melhor, para ser um melhor cristão e para poder pregar melhor o Evangelho. Tá bom? Bem, então vamos à 10ª doutrina, a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Então eu dividi essa aula de escatologia em 6 partes. Então é possível que nós tenhamos 2 ou 3 aulas sobre isso. Primeiro, definição. A escatologia é a parte da teologia sistemática que trata sobre os últimos acontecimentos da história humana na Terra e o destino eterno dos homens e dos anjos. Sendo assim, fazem parte desta seção temas relacionados ao fim do mundo, o que chamamos de escatologia geral, e o destino eterno dos homens e também dos anjos, o que chamamos de escatologia individual. No campo das ciências biológicas, escatologia significa o estudo dos excrementos, já que a palavra também tem relação com as últimas coisas, ou os dejetos humanos.
E eu não pus aqui no estudo, mas escatologia também tem relação com a sexualidade. Então, a literatura que trata sobre sexualidade, geralmente de maneira pejorativa, também é tratada como literatura escatológica, tá? Porque trata em relação aos últimos órgãos humanos, digamos assim, tá? Mas a palavra que a gente usa na teologia e a palavra que a gente usa, que eu não sou biólogo, que se usa na biologia, por exemplo, embora a pronúncia seja a mesma, a escatologia, vem de duas palavras diferentes no grego, tá? Em que uma pode ser traduzida como escatologia e a outra tem um som mais gutural no grego, que é escatologia, tá? Bem, essa é a definição. No que nos interessa, no cristianismo, nós, na escatologia, vemos sobre a volta de Cristo, que é o principal evento da escatologia, e tudo que está relacionado a ele, e ao fim dos tempos, de modo geral. Muito bem. Segundo lugar, o mundo caminha para o fim e para o recomeço. A palavra de Deus fala sobre o primeiro fim do mundo, que ocorreu nos dias de Noé, por meio da água. Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8 descrevem como foi aquele primeiro fim do mundo. Mateus capítulo 7 faz alusão ao dilúvio. 2 Pedro 2,5 também faz alusão ao dilúvio, tá? E outras passagens bíblicas. E aponta também, a palavra de Deus aponta também para o fim definitivo, digamos assim, o qual não ocorrerá mais por meio da água, mas por meio do fogo, tá? Então, 2 Pedro 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 5 ao verso 7, e também o verso 10, falam sobre isso. 2 Pedro 3, versos 5 a 7. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com a água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Então o mundo será destruído, sim. O mundo caminha para o fim, sim. Mas não vai ser por uma bomba atômica, não vai ser pela guerra na Ucrânia, não vai ser por nada disso. Embora nada disso seja bom, tá? Mas não vai ser assim. E o versículo 10 diz: Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os elementos, a ideia é elementos celestiais, serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nele há serão expostos. Então a Bíblia aponta para um segundo fim, tá? Mas mesmo assim, muitas pessoas serão preservadas. No primeiro fim do mundo, que aconteceu nos dias de Noé, por meio da água, 8 pessoas foram preservadas e os animais foram preservados também. No segundo fim do mundo, que ocorrerá por meio do fogo, e o mundo está caminhando para isso, muitas pessoas serão preservadas. Aqueles que creem em Cristo Jesus, a sua igreja será preservada. Pois bem, os sinais da consumação dos tempos são cada vez mais evidentes, tais como, e eu vou citar para vocês aqui 24 sinais que apontam para o fim dos tempos, observados apenas de duas passagens bíblicas. Mateus capítulo 24 e 2 Timóteo capítulo 3. Mas há muitos mais sinais dos fins dos tempos, e a lista ficaria exaustiva para os propósitos desse livro e para os propósitos desse estudo. Então eu vou apontar 24 sinais aqui. E vou dizendo a referência, tá? Vocês podem ir pausando o vídeo, anotando, e os irmãos da igreja terão esse estudo em texto pelo grupo de WhatsApp da igreja. Número 1. Surgimento de falsos cristos. Mateus 24, 5. E a ideia, irmãos, antes de eu prosseguir aqui, é que isso aqui tende a aumentar cada vez que o tempo vai passando, tá? Surgimento de falsos cristos. Mateus 24, 5. 2. O aumento das guerras internacionais. Mateus 24, 6 a 8.
3. Perseguição aos cristãos. Mateus 24, 9. 4. A apostasia generalizada. Mateus 24, 10. 5. Muitos falsos profetas. Nossa, aí tá a rodo, né? Falsos profetas na nossa época. Mateus 24, 11. 6. Aumento da maldade e esfriamento do amor. Mateus 24, 12. 7. Sinais no céu. Mateus 24, 29. Então eu costumo até brincar dizendo o seguinte, que quando eu era criança só havia 4 fases da lua, né? A lua nova, a lua cheia, minguante e crescente. Mas hoje em dia não, tem lua de prata, lua de sangue, enfim, falta só dizer que tem lua de cristal, como Xuxa cantava, né? Mas tem esses sinais, esse aumento de sinais no céu é também um sinal do fim dos tempos. Número 8, pessoas egoístas. Agora já com a lista de 2 Timóteo 3. A ideia é que as pessoas sejam mais egoístas. As pessoas sempre foram egoístas, né? Desde o pecado original cometido por Adão e Eva, o assassinato de Caim pelo seu irmão, né? Aliás, o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, por egoísmo, por inveja, mas isso tem aumentado. Pessoas gananciosas, 2 Timóteo 3:2, egoístas também. Número 10, pessoas arrogantes, pessoas blasfemas, pessoas desobedientes aos pais, pessoas ingratas, malvadas. Número 15, agora 2 Timóteo 3:3, pessoas sem amor para com a família, pessoas rancorosas, pessoas caluniadoras, descontroladas, cruéis, inimigas do bem. Agora 2 Timóteo 3:4, pessoas traidoras, inconsequentes, narcisistas. O texto não diz narcisistas, tá? Amantes de si mesmo, né? E 2 Timóteo 3:5, a 24ª característica do final do fim dos tempos. Pessoas com aparência religiosa, mas que só são aparentes mesmo. E muitos outros sinais que vemos todos os dias se cumprindo. Então o mundo caminha para o fim e para um recomeço. Isso será redenção para os cristãos, mas será tortura e sofrimento eterno para os não cristãos. Se você está me vendo agora, ou me ouvindo, e sabe que não é cristão, não tem certeza da salvação, mesmo que seja um frequentador de igreja, não importa quanto tempo, arrependa-se, confie a sua vida a Cristo, confie em Cristo para a salvação, porque o tempo se aproxima, o Senhor está voltando. Então, definições, o mundo caminha para o fim, para o recomeço, e ainda vale a pena a gente ver um pouco sobre concepções escatológicas. Quais são as principais ideias, linhas de interpretação que os teólogos têm abordado. Assim como houve muita especulação em relação à primeira vinda do Messias ao mundo, há também várias opiniões teológicas sobre sua segunda vinda. Quando os judeus olhavam para as profecias do Antigo Testamento, não conseguiam harmonizar as passagens que falavam sobre mais de um aspecto do Messias e criaram muita confusão em sua interpretação messiânica. Por exemplo, em Isaías 9:6 nós lemos: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então tem gente que olhava e dizia, não, ele vai ser um maravilhoso conselheiro, vai ser pacífico. Outros olhavam para a mesma passagem e diziam, não, ele vai ser Príncipe da Paz. E outros olhavam para a mesma passagem bíblica e diziam, não, ele vai ser um Deus guerreiro, Deus forte. A tradução é literalmente Deus guerreiro, a tradução da língua hebraica, já que Isaías foi escrito em hebraico. E achavam que Jesus, o Messias, seria o libertador do povo de Israel, da colônia romana, do Império Romano. Deixaria de ser uma colônia romana para ter o seu próprio Messias, o seu próprio rei. Em Israel havia pessoas que esperavam um Messias que fosse conselheiro, pacificador, enfim,
mas essas coisas não cabem a nós, conforme Jesus disse em Atos 1,6. Olha, esses tempos, essas coisas não pertencem a vocês, mas preguem o Evangelho. Né? Quando Jesus mandou que fôssemos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá? Então, hoje em dia também há diferentes posições que aí discutem. Jesus vai vir antes da grande tribulação, na metade da grande tribulação, após a grande tribulação, não vai haver uma grande tribulação, já houve no passado, e há muitas linhas sobre isso. Em relação ao milênio, que é um período mencionado em Apocalipse capítulo 20, são 6 versículos que causam muita discordância até hoje. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, diz o seguinte: Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E o anjo o lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Talvez sejam os crentes julgando os anjos caídos, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que julgarão os anjos? Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Esses 6 versículos, queridos, têm gerado tanta discussão, tanta controvérsia sobre esse período que nós chamamos de milênio, esse período de 1000 anos. Então, a maioria dos crentes, de maneira geral, acredita que esse período será um período literal. Jesus Cristo virá para a terra, reinará durante 1000 anos, após sua segunda vinda, e enfim. Eu acredito que será literal, tá? As regras de interpretação da Bíblia, que são definidas por uma ciência chamada de hermenêutica, que significa a ciência ou arte de interpretação de textos, dizem o seguinte, que um texto deve ser interpretado literalmente sempre que possível. É possível que Jesus volte à Terra e reine por 1000 anos literalmente? Sim, é possível. Há outros indícios bíblicos que apontam nessa direção? Sim, há outros indícios bíblicos. Então não há por que interpretar o período do milênio como sendo algo simbólico. Os amilenistas, já vou explicar as outras posições, mas os amilenistas, por exemplo, acreditam que esse período descrito em Apocalipse 20, verso 1 ao verso 6, é um período simbólico e que já pode estar acontecendo porque Cristo já está reinando no coração dos salvos. Não. Satanás estará preso e será solto após o milênio. Dizer que Satanás está preso agora é negar a realidade. E a interpretação bíblica tem que casar também com a realidade. É como dizer que milagres não existem mais hoje, tentando usar alguma passagem bíblica, e a gente sabe que milagres existem, inclusive, graças a Deus, tem ocorrido na nossa igreja, a Igreja Nazarena lá em Tibiri. E com certeza, os irmãos que estão vendo aqui, que não participam da nossa igreja local, mas cultuam a Deus, servem a Deus em outros lugares, também têm testemunhado de milagres. Talvez você mesmo tenha recebido alguns milagres.
Então, negar isso é negar a realidade, não dá para negar a realidade. Então, o texto pode sim ser interpretado literalmente, e acredito que essa é a posição mais plausível. Mas em relação ao milênio, há pelo menos três posições. A primeira delas é o amilenismo, tá? Crê que o milênio é um período figurado, que já pode estar acontecendo, onde Cristo reina no coração dos salvos. Sim, Cristo reina no coração dos salvos. Há evidências bíblicas que mostram isso, mas não, isso não quer dizer que essa passagem de Apocalipse 20 significa que está sendo cumprida. Tá? Não, não é isso. A segunda principal visão das três é o pré-milenismo. Então, o pré-milenismo crê que Jesus voltará e após isso implementará um período literal de 1000 anos sobre a terra, onde reinará. Após este período, segue-se o estado eterno. Esta é a visão mais aceita entre os cristãos. E até naquela música, naquele hino muito famoso, Vencendo Vem Jesus, essa é a visão cantada ali. Essa é a visão presente na letra daquele hino. Tá? Já refúgio a glória eterna de Jesus, os reis dos reis, o rei dos reis. Breve os reinos dessa terra seguirão as suas leis. Então é isso. Aquele hino, Vencendo Vem Jesus, né, cujo refrão é glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo Vem Jesus, ensina isso, o pré-milenismo. Inclusive, por isso que está presente na harpa cristã, que é o inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil, e a Assembleia de Deus é uma denominação que fecha a questão da escatologia. A Assembleia de Deus é pré-milenista e pré-tribulacionista, tá? E eu já vou falar a respeito da tribulação. Deixa eu falar sobre o milênio aqui, deveria ter falado até antes, mas tudo bem. Então essa é a minha visão. Jesus vem e vai reinar durante 1000 anos. O homem nunca viveu 1000 anos, né? Matusalém viveu 968 ou 969 anos, acho que 969 anos, né? Então o homem vai viver 1000 anos nesse período. Cristo vai mostrar o que é justiça, o que é um reino de justiça, um reino de paz, realmente. Algo para a gente pensar nesse ano, que é um ano eleitoral. Eu estou gravando isso aqui em maio de 2022, ano eleitoral, tá? Para a presidência da República, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. Mas, embora nós participemos, tenhamos participação ativa na política, historicamente falando, nós, enquanto cristãos, nós sabemos que a nossa redenção não virá de reinos humanos, independente de quem seja o rei, seja ele a pessoa mais cheia do Espírito Santo possível. Não. Nós acreditamos de que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, é que vai estabelecer seu reino aqui na terra. E aí sim não haverá injustiça, não haverá desvio de verbas, não haverá administração injusta ou errada, tá? Por incapacidade, por exemplo, por incompetência, não. Haverá justiça. Amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo é a terceira posição. O pós-milenismo crê que o mundo vai melhorando até que o milênio seja implementado e Cristo volte para reinar no estado eterno. Essa é a visão menos adotada pelos cristãos. Então, olhar para as profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos e esperar que o mundo vá melhorar, santa paciência, né? Tanto é que essa é a posição menos adotada entre os cristãos em todos os tempos, a não ser no século XIX, quando alguns pós-milenistas se destacaram, porque o século XIX, 1801 até 1900, é considerado o grande século de missões. Então houve uma expansão missionária pelo mundo todo, houve um grande avivamento, né? Do qual, humanamente falando, Hudson Taylor é considerado o pai de missões modernas. Não Hudson Taylor, William Carey. William Carey, repito, corrijo. William Carey é considerado o pai das missões modernas que houve no século XIX.
E muitos teólogos se animaram com a igreja sendo plantada em vários lugares, o evangelho chegando a lugares que até antes não havia chegado, muitas igrejas crescendo, muitas missões sendo fundadas para enviar missionários, dos quais Hudson Taylor foi sim um grande missionário, tá? Inclusive eu tenho um amigo que se chama Hudson, com R, né? Hudson Taylor, com H, e esse nome Hudson, de certa forma, é popularizado por conta do missionário do século XIX. Mas, por exemplo, os pós-milenistas quebraram as pernas durante o período de pandemia que nós vivemos recentemente aqui no Brasil e no mundo inteiro, tá? Então o mundo não vai melhorar. Podemos e devemos lutar por leis mais justas, por políticas que realmente favoreçam quem merece, que ajudem o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva, como a Bíblia descreve. Sim, não é um governo para minorias, não é isso, tá? Eu não acredito que esses partidos políticos que vêm arrogando para si serem defensores das minorias e por aí vai, façam um bom trabalho. Não, eu acredito que isso é tudo mentira, isso é tudo questões eleitoreiras, mas uma política que favoreça que o pobre possa se tornar rico com trabalho digno e honesto, aí sim é a melhor coisa a ser feita. É claro que há ocasiões onde a emergência, a assistência emergencial é bem-vinda, tanto como na igreja a gente faz isso, né? A gente dá ofertas a obreiros, a cristãos de maneira geral, que estão precisando de dinheiro de maneira mais urgente. Eu mesmo, para a glória de Deus, e graças a Deus por isso, recebo ofertas de irmãos de outras denominações, da minha denominação, para pagar meus estudos de teologia, para comprar livros, recebo livros de presente, né? Alguns dos livros que vocês estão vendo aqui atrás, nessas prateleiras, foram doados a mim, enfim, sou muito grato a Deus por isso. Mas enfim, voltando para o assunto da escatologia, essas são as três principais visões. O amilenismo, que nega que haverá um milênio literal, será um milênio simbólico, e não significa dizer que serão exatamente 1000 anos. Por quê? Porque eles não podem cravar, começou aqui, terminou aqui, e aí usam esses artifícios. O pós-milenismo, que diz que o mundo vai melhorar com a pregação do evangelho, não vai, o ser humano também não vai melhorar, pode ser transformado, o cristão nascido novo é transformado pelo Espírito Santo, mas melhorar a sociedade não vai, tá? E o pré-milenismo, que é a definição, é a escola que eu adoto, de que um dia Cristo vai voltar antes do milênio, vai instituir o seu reino aqui na Terra e nós reinaremos com ele por 1000 anos aqui na Terra, seguindo-se ao estado eterno. Em relação à grande tribulação, a igreja passará pela grande tribulação? Particularmente eu acredito que não, mas eu conheço bons cristãos que acreditam que sim. Então não é uma coisa tão clara nas escrituras. Como eu disse no começo desse estudo, cada um desses temas valeria ou daria também para escrever vários livros, como tem sido escritos livros assim, né, sobre esses temas, e daria para a gente estudar isso durante meses, talvez um ano inteiro, sobre cada assunto. E é isso que a gente faz na igreja, a gente estuda a Bíblia, principalmente isso, cultuando a Deus, estudando a palavra de Deus. Mas a escatologia, irmãos, também é um mundo de uma área das doutrinas bíblicas em que há muita especulação, porque é tudo sobre o futuro. Então, todas as outras doutrinas praticamente são sobre o passado, sobre o que está escrito e já aconteceu. A escatologia é praticamente tudo sobre o futuro. Então, por isso que há muita especulação. Então, há lugar para especulação na teologia, nas doutrinas bíblicas? Há. O que a gente não pode fazer é cravar, dizer assim será, e quem disser contrário está errado, herege, enfim. Na maioria das coisas a gente não pode fazer isso na escatologia. Nós estaremos sendo arrogantes, presunçosos e com uma probabilidade de erro muito grande. Enfim, voltando à questão da tribulação, para a gente concluir o nosso estudo
dessa semana. A Bíblia fala que haverá uma grande tribulação. Em Mateus capítulo 24 está escrito isso, e depois daqueles dias Jesus Cristo voltará. Há algumas visões também em relação à grande tribulação. Então, primeiro, em ordem cronológica, digamos assim, não ordem de importância ou ordem de pessoas que pensam mais assim, há os preteristas. Interpretam, por exemplo, o livro do Apocalipse, as profecias de Mateus 24, como sendo algo do pretérito, do passado. Eu tenho um grande amigo que é preterista. O preterismo parcial acredita que praticamente todo o livro de Apocalipse já se cumpriu, Mateus 24 também já se cumpriu, falta o quê? Falta somente Jesus voltar. Eu discordo veementemente dessa visão e acho que é um erro muito grande, tá? Um erro grotesco. E para que o preterismo coubesse, fosse uma interpretação interessante, seria necessário, inclusive, que os livros todos do Novo Testamento, que, por exemplo, o Apocalipse, que é tido como sendo escrito no ano 90 a 95 depois de Cristo, tivesse sido escrito mais ou menos ali até o ano 70 depois de Cristo. 20 anos de diferença. E o Apocalipse não foi escrito até o ano 70. Isso nós temos evidências internas, ou seja, no próprio livro, tá? E evidências externas. E o que é que houve no ano 70? Por que ele é tão importante? Porque no ano 70 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século, o então ex-general, né, que se tornou, o então general que se tornou imperador, Tito Vespasiano, invadiu Jerusalém e houve uma carnificina muito grande em Jerusalém, destruiu o templo e tudo mais. Então os autores que escreveram pós anos 70 teriam falado sobre isso, quando tratassem sobre a segunda vinda de Cristo. E os que não falaram sobre isso, os livros bíblicos do Novo Testamento que não falaram sobre isso, sim, provavelmente foram escritos antes do ano 70. Por exemplo, todas as cartas de Paulo foram escritas antes do ano 70. A tradição mais aceita é que Paulo tenha morrido no ano 68, ainda sob o domínio do imperador Nero. Ponto. Outra visão, então esse é o preterismo parcial. Há o preterismo total. Aí é uma heresia, tá? Nem os preteristas parciais consideram o preterismo total, né, o preterismo completo, como uma visão séria. Que até dizem que Cristo já voltou, mas não como a gente espera hoje em dia. Aí é heresia, irmãos. Existe o pré-tribulacionismo, que é a visão que eu defendo. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Dentro do pré-tribulacionismo existe um mesotribulacionismo. Então haverá um período de 7 anos de tribulação aqui na Terra e a igreja será arrebatada antes desses anos se completarem. Dentro do pré-tribulacionismo há os mesotribulacionistas, que eu estou caminhando para essa posição, mas ainda não me defino como tal. Que a igreja será arrebatada nos 3 primeiros anos e meio. Nós não sofreremos um pouco, mas quando o bicho pegar mesmo, ficar feia a coisa aqui na terra, Deus vai poupar a igreja e vai levar para o céu. E há o pós-tribulacionismo, né, que acredita que a igreja vai passar a grande tribulação aqui na terra e depois disso Jesus volta, né? A ideia do elevador, como alguns têm até chamado pejorativamente. A igreja sobe enquanto é Cristo nos ares, desce e aí inicia-se o estado eterno. Mas aí as fraquezas dessa doutrina, por exemplo, são de que a igreja não vai para o céu, não vai ficar no céu, vai encontrar Cristo nas nuvens e vai vir para a terra e será estabelecido o reino eterno. E as bodas do Cordeiro? A igreja não vai participar? Que é descrito em Apocalipse. Jesus disse também em Mateus capítulo 26, olha, eu só vou comer com vocês agora, comer do pão, beber do vinho,
né, no reino de meu Pai. Isso acontecerá nas bodas do Cordeiro. Será um dia? Serão 7 anos? Não sabemos. Irmãos, apesar de todas essas especulações e todas essas opiniões, fato é que todos os cristãos ortodoxos, todos os evangélicos sérios concordam numa coisa: Jesus Cristo vai voltar, os cristãos serão salvos e ficarão com Cristo para sempre. Isso nós concordamos. Então, recomendo que ao invés de você rejeitar todas essas posições e dizer, eu fico com o que a Bíblia diz, fique com o que a Bíblia diz. Agora veja o que é que a Bíblia diz, porque em todas essas posições, todas essas linhas de pensamento, há grandes estudiosos da Bíblia, e todos eles dizem, é isso que a Bíblia diz. Então, só há um caminho para nós: estudar. Então, estude, e quando achar que já aprendeu alguma coisa, estude ainda mais. Tá bom? Jesus voltará. Nós estamos esperando ele voltar. Até ele voltar, nós vamos estudando as Escrituras. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, quando continuaremos vendo sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Até mais.